Só um gole de água. Vamos lá então, pessoal. Por que vocês estão com tanta pressa, gente? A gente está no início do período. Vão economizar energia pro final. Você tem que pensar, são 5 anos, não são um ano de período. São 5 anos, a gente está aqui, quase 5 anos. Cara, pensa diferente. Tá acabando. Em 3 meses vocês estão livres. São só 5 3. 3. Só mais 5 fases. 3 meses, porque você tem setembro, outubro e novembro. Se você fizer tudo certinho, em novembro você tá livre. Dia 26 as provas, não? Oi? Dia 26 as provas. Não, começa dia 26. Então, final de novembro. Vai ter gente que vai ficar aqui até dia 20 de dezembro, mas não é o caso de vocês. Você, quem teve essa coragem de ficar com você alguma vez? Meu amigo, meu amigo, Casa na zona, na prova, assim. meu amigo, se você vê a quantidade de aluno. Gente, quando a gente fala do ensaio, esse aí ainda tem as minhas dúvidas. Quando a gente fala em ensaio em vazio, as regrinhas básicas, a gente mede a resistência CC no enrolamento do motor. Gente, resistência física só é medida em corrente contínua. Resistência física só é medida em corrente contínua. Em corrente alternada a gente mede impedância. Acho que não preciso pontuar isso para ninguém, que todo mundo vivenciou isso em CEP comigo. Apesar de que vocês fizeram só CEP 2 e ver isso mais em CEP 1. Contenção e frequência nominais, mantém-se o eixo sem carga e mede-se a corrente e a potência de entrada. Pessoal, pergunta número 1. Como que eu meço a potência de um motor? Como que eu meço a potência de um motor sem ter um watímetro? Como eu meço a potência de um motor sem ter um watímetro? Potência do motor? Potência elétrica. A gente está falando de elétrica. Mede a corrente e tem a tensão nominal. Você consegue a potência. O ideal, gente, é até mesmo devido às características que você possua o watímetro. Que o watímetro você literalmente vai passar por ele os cabos e ele vai medir corretamente a potência do circuito. Inclusive o funcionamento do watímetro é um pouco diferente dos multímetros tradicionais. As perdas rotacionais podem ser obtidas subtraindo as perdas na resistência do extrator do valor da potência de entrada. Os parâmetros de impedância em vazio Z, R vazio vezes JX vazio, são obtidos dos valores medidos. Ensaio no rotor bloqueado. Então, vazio, bloqueado. Com a tensão e frequência reduzida, mantém-se o eixo bloqueado e mede-se a corrente e potência de entrada. Gente, só repetindo, por que reduz a corrente? Para você ter uma proporcionalidade e não correr o risco de danificar o equipamento. Porque senão, se você colocar tudo nominal, você vai sobrecarregar o equipamento e pode estragá-lo mecanicamente falando. Como a proporção da frequência se mantém, fica mais fácil. Os parâmetros de impedância do rotor bloqueado, ZRB, é igual RB e JRB. São obtidos os valores medidos. Os parâmetros das máquinas, logo os parâmetros são obtidos. Para entender melhor, vamos a um pequeno exemplo. Considere um motor trifásico, tradicional de 50 HP. Gente, esse exemplo é o que está no livro.
Eu não gosto de usar Rox Power, eu prefiro CV, porque é o que a gente acha no comum no mercado. Mas a conversãozinha básica aí vocês conseguem achar um motor equivalente. Um motor trifásico de 50 HP, inclusive na própria plaquinha do motor, normalmente vem a potência em CV e a potência em HP para a maioria dos fabricantes. Oi? Mas isso aí você converte. Mas tem HP também. A VEG, por exemplo, tem muito motor que tem HP também. Mas não importa. Olha a informação interessante. 2.500 volts. Já é um motor de alta potência. Vão lá, 50 vezes 746, vai dar mais de 35 mil watts, né? 746. 37 mil watts de potência. A 2.500. Divide aí por 2.500, fazendo favor. 14 amperes. 15 amperes. 6 polos em 60 Hz, com rotor do tipo gaiola de esquilo. Os ensaios a vazio e com rotor bloqueado foram realizados obtendo os seguintes valores. Para o ensaio a vazio, em frequência nominal e a tensão igual a nominal, foram obtidas as correntes de 5 amperes e uma potência de 1.500 watts. Isso com ele a vazio. Para o motor bloqueado, com frequência reduzida de 15 Hz, a tensão foi de 300 volts, a corrente de 28 amperes e uma potência de entrada de 9.000. A resistência CC medida no estator em uma das fases é 3 ohms. Nessas condições, qual será a perda rotacional em circuito vazio e os parâmetros do circuito equivalente? Então aí a gente tem as informações. Gosto de chamar a atenção para aquela resistência CC medida. É literalmente eu ir com o ohmímetro e medir a bobina do motor. É literalmente isso. Do teste vazio, então, pessoal, a gente tem a potência em vazio igual a 1.500 watts. Logo, podem ser obtidas as perdas rotacionais, subtraindo este valor das perdas de potência na resistência do rotor. Então, potência de rotação é igual a potência em vazio menos 3 vezes a corrente ao quadrado vezes L1. Corrente a gente calcula, voltando lá, corrente 3 vezes a fórmula aqui, o outro 3 vezes aqui, a nossa resistência, passei demais, a nossa resistência medida, então eu tenho uma perda de 1.275. Para determinar os parâmetros, podemos considerar o circuito equivalente conforme o Instituto de Engenharia e 3 vezes 25 vezes 3, 75 vezes 3, 225. Não, a perda lá para a potência de rotação. Eu falei errado, entendi. A perda é de 225 watts. A potência de rotação, que é isso. Obrigado. Então, gente, usando o circuito simplificado, a gente tem que Z em vazio é igual a resistência em vazio mais a reatância em vazio. Gente, um ponto-chave quando a gente está trabalhando, que a gente acha a impedância, normalmente a gente acha ela em módulo. E aí a gente tem que fazer a conversão para achar ela.
parte real e parte imaginária. Como é que a gente faz isso? Alguém lembra? Se eu tenho, por exemplo, 4 mais J3, como que eu transformo isso em módulo? Oi? Regrinha básica de Pitágoras. Raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, aqui a gente manipula essa fórmula. Então, R1 mais JX1 mais XM. X1, o que tem na bobina, XM, magnetização. Ô senhor, se acostumar com esse passador. Com os valores medidos, obtemos esses parâmetros. Primeiro, obtemos a tensão de fase, a tensão por fase no estator. Em seguida, podemos calcular a impedância em vazio, com a corrente obtida no ensaio em vazio. Então, a gente tem lá, ó, a tensão por raiz de 3. Achamos a tensão de fase. Depois, a gente acha a impedância em vazio. Gente, sempre que der a tensão, a gente transforma ela em tensão de fase. A tensão normalmente que dá no motor é a tensão trifásica, tensão de linha. Então a gente achou ali 288,7 ohms. Essa é a impedância em vazio. Da mesma forma, a resistência e a reatância em vazio pode ser obtida. Então a gente tem lá, ó, R em vazio, P em vazio dividido por 3 vezes a corrente ao quadrado. No caso, 20 ohms. É o nosso R1. Não, é da fórmula. São três fases. Sim, mas a resistência medida em corrente contínua. Aqui é dessa fórmula aqui, ó. É da fórmula. Então, isso aqui, gente, é uma fórmula, tá? Cuidado. Essa observação do Misael, o 3 ali só coincidiu. Essa daqui é a fórmula. O 3 vem porque a gente é um sistema trifásico. Então, vou jogar dentro da nossa regrinha lá de Pitágoras. Eu vou achar que a reatância 1 mais a reatância de magnetização é igual a 289,39. Quando o ensaio do rotor bloqueado é realizado, o escorregamento é igual a 1. Logo, o circuito equivalente, temos a reatância de magnetização, estará em paralelo à impedância do rotor refletida do lado do estator. Como essa última é muito menor com relação à impedância de magnetização, então teremos uma impedância equivalente dessa associação em paralelo. É praticamente igual à impedância Z, R2' mais J, reatância 2'. Ou desculpa, gente, tem hora que eu viro o laser para o lado de vocês, é sem querer. Podemos então calcular a impedância do rotor a partir dos dados medidos, sendo que impedância do rotor bloqueado é igual a resistência do rotor bloqueado mais a reatância do rotor bloqueado, R1 mais R2 mais JX1 mais X2. Não preciso ficar toda hora falando resistência e reatância. Posso usar RX, eu acho que todo mundo já tem esse linguajar na ponta da língua. Então, com os dados que a gente tem lá bloqueado, agora o rotor bloqueado, 300 dividido por raiz de 3 vezes 25, 6,92 ohms. Fernando, de onde você tirou esses valores? Lá do início do exercício, ó. Inclusive, eu acho que tem um erro no livro, porque colocou 25 e deveria ser 28. Usou 25 aqui, deveria ser 28.
porque foi o que está lá no enunciado. Esse exercício está no livro, mas vamos manter aí, porque é pouca diferença para o que a gente precisa entender. A fórmula aqui da resistência de novo, ó, 3 e 2 ao quadrado. Então a gente tem a potência achada dividido por 3 vezes a corrente ao quadrado. Com isso a gente vai achar a resistência de rotor bloqueado. Logo a gente consegue achar também a nossa impedância de rotor bloqueado. Voltei, avança. A reatância do rotor bloqueado é calculada para 15 Hz. Para obter a reatância em 60 Hz, fazemos a conversão. Então, gente, no caso aqui só multiplicar por 4. Alguma dúvida sobre isso? 60 sobre 15 é 4, multiplica por 4. Os valores de impedância serão então 6,92, 15,2, 4,98. Eu estou voltando. O circuito equivalente obtido pelo ensaio vazio ou pelo ensaio de rotor bloqueado, ou seja, pelos dados do fabricante, é um instrumento importante para a análise da característica do desempenho da máquina. Vimos anteriormente que o conjugado torque mecânico está relacionado à velocidade síncrona com a corrente do rotor e com o escorregamento da máquina, conforme a equação a seguir. Assim, podemos utilizar o circuito equivalente para escrever a equação de torque que depende dos parâmetros da máquina, utilizando o circuito equivalente de Thevenin, visto pelos pontos A e B, conforme a figura. Então, gente, com todo respeito à expressão da palavra, Thevenin e Norton vão aparecer o resto da vida. Tudo a gente resume em Norton e Thevenin. Então, a gente vai ver o que? A resistência, a impedância de Thevenin. A gente vai ter a tensão de Thevenin, lembrando que essa tensão de Thevenin já está descartando as perdas. E a gente vai ter as reatâncias e a resistência dentro do motor. Aqui o entreferro separando esse conjunto. Para a gente calcular o ZTH, o V de Thevenin e o Z de Thevenin, a gente tem a seguinte formulazinha linda. Pessoal, deixa eu tranquilizar vocês. A gente precisa estudar. Eu não vou ficar fazendo sofrimento de vocês assim. Inclusive, primeiro trabalho para vocês. Como sempre, eu gosto de passar trabalho. Resolver os exercícios do Faça Valer a Pena da unidade 1. O que eu posso garantir para vocês? Eu vou basear minha prova nesses exercícios do livro e do portal. Se fizerem ele adequadamente, vão fechar as provas. Livro e portal. Oi? Acabei de passar. Resolveu, faça valer a... Oi? Ah, o projeto, você está falando? Não. A não ser que vocês queiram mais um projeto. Eu acho... Não, se eu for pedir um projeto, eu vou pedir para vocês projetarem para mim um motor. Vocês fazerem um enrolamento, fazer um motor rodar. Que não é difícil. Eu, por exemplo, eu estava vendo no Manual do Mundo, eles... Não, eu usaria 5 bobinas. Ah, tá. Feira de ciência, né? 8ª série. É um motor, concordo plenamente, mas eu vou colocar vocês a nível de feira de ciência. Não, gente. Na minha disciplina, não vai ter projeto de máquinas. Eu vou preferir concentrar mais nas aulas práticas. Por isso que, inclusive, eu peço muito apoio de vocês com a execução dessas atividades. Por quê? Uma vez que eu evite de ter que ficar
ficar lendo muita teoria que vocês façam, a gente pode ir para o laboratório e fazer mais prática. Eu quero tentar trazer isso para meio a meio, lembrando que prática normalmente é 20% da carga horária. Eu quero trazer para meio a meio. Era para a gente ter umas 3 práticas ao longo do semestre. Eu quero fazer 6. É a minha intenção. Eu conversei muito isso com vocês no período passado, mas depende de vocês. Prática, para isso a gente tem o suficiente. Entendeu? Isso inclui a matéria de amanhã também, que é uma matéria mais chata, mas pelo que eu saiba, vocês não mexeram muito com osciloscópio, com fonte geradora de sinal, e eu tenho a oportunidade de fazer isso tudo. Por exemplo, eu estava brincando com o gerador de sinal outro dia para achar a frequência de ressonância de um capacitor e um indutor, só regulando no gerador de sinal. Vocês vão fazer esse teste para mim, sem calcular, achar a frequência de ressonância. E depois vocês vão calcular para ver se bateu. Então eu tenho que ensinar vocês a mexer nesses equipamentos todos, e a minha intenção é fazer isso ao longo desse período. Eu coloquei isso como proposta, mas aí eu dependo de vocês. Então, primeiro trabalho, para me enviar por e-mail. Vou falar hoje, mas no final de semana eu vou colocar no portal, lá na aula 3, o que vai ser o trabalho e a data de entrega. Mas provavelmente daqui a uns 15 dias. Tá joia? Para sermos justos, só para todo mundo poder aproveitar tranquilamente. Não quero penalizá-los, igual a questão aí do motor. Eu vi quando eu estava pensando em desenvolver um projeto, eu gosto muito daquele site, daquele canal Manual do Mundo. E eles fizeram uns motores com bobinas bem interessante. Aí eles fizeram um motor V8, fizeram um motor em estrela, aí você tem que usar Arduino, 1001 coisas. O que me desanimou de pedir para vocês fazerem um igual é vocês enrolar as bobinas. E cada bobina tinha que ter em torno de 500 esperas. E aí, acima de 3 bobinas, tinha que usar uma bateria de carro. Oi? E foi isso também que me ajudou a... Eu até estava conversando com um aluno, eu tenho um aluno que ele enrola motor, aí eu pedi a ele, você não consegue para mim resto de bobina para mim usar? Não, ele falou, Fernando, com resto de bobina você não consegue fazer nada, porque ela literalmente queima e arrebenta toda. E você não pode emendar para você fazer uma outra bobina. Você compra um rolo. Eu fui olhar um rolo e desanimei, né? Então, gente, manipulando o torque mecânico, junto com os nossos valores de Tevin e Norton, a gente tem a seguinte fórmula. Chatinha, né? O torque é descrito na equação 1.7, descreve o torque por fase. Para obtenção do torque trifásico, a equação deve ser multiplicada por 3. Gente, repetindo, todos os cálculos basicamente que a gente faz dentro de sistemas elétricos de potência, de motores, a gente faz em uma fase e multiplica por 3 depois. Simples assim, sem dor de cabeça. A única coisa que tem que tomar cuidado é na hora da transformação de tensão de linha para tensão de fase, corrente de linha para corrente de fase. São as únicas coisas que a gente tem que ter de diferença, que aí é raiz de 3. A figura 1.14 mostra as características de torque versus a velocidade da máquina, mostrando os 3 modos de operações possíveis, mostrando que para baixos valores de escorregamento, o torque mecânico varia conforme o quadrado da tensão de alimentação. E aí a gente tem a curva característica, e repare que aqui a tensão já é dada em PU. Nossa tensão já é dada em PU, a famosa por unidade que a gente estudou tanto no período passado. E, curiosamente, freio, o motor funcionando, gerador funcionando. Repare que a curva do gerador é meio que oposta do motor, porque funciona no sentido oposto. Aqui está consumindo, aqui está gerando.
e é ao quadrado da tensão. Uma expressão para o máximo torque pode ser obtida a partir da equação do torque utilizando o circuito equivalente de Thevin. Para isso, podemos derivar a expressão com relação ao escorregamento igualar a zero, dt sobre ds. Dessa forma, é possível chegar a uma condicional na qual o escorregamento corresponde ao torque máximo. O valor do torque máximo é obtido substituindo o valor do escorregamento na equação 1.7, obtendo-se a expressão 1.9. Gente, aí vou jogar bem limpo com vocês. Suponhamos que eu coloque um exercício na prova, onde eu peço para vocês calcular o torque de um motor. Eu vou colocar a fórmula primeiramente. Primeira coisa, vai ter a fórmula. E eu vou te dar totais condições de vocês determinar todos os elementos aqui envolvidos. Você vai ter que saber empregar a fórmula. Alguém sabe o que é ômega S ali? O que é o ômega numa fórmula nossa? Velocidade angular. Qual que é a velocidade angular nossa? Em 60 Hz. Qual é a velocidade angular em 60 Hz? Oi? Calcula então. Dois πf. É só lembrar lá da reatância que a gente tinha ômega C, 1 sobre ômega C para reatância capacitiva, ômega L para reatância indutiva, 2πf, eu acho que dá 377 rádios por segundo, 377, alguma coisinha, mas é aproximadamente 377. Então, mas vamos lá. Por que eu estou comentando, e é um ponto importante, por que aqui não está direto constante? Porque eu posso trabalhar em frequências diferentes. Eu posso ter um motor que funciona a 70 Hz, a 100 Hz. Posso ter essa situação, então vai mudar de acordo com a realidade. Então é uma fórmula, o nosso padrão é 60 Hz, mas eu posso trabalhar no Paraguai. Então, eu posso trabalhar com um motor que funciona a 1000 Hz. Inacreditavelmente, eu já vi um motor de 1000 Hz. Aí tem que ter todo um esquema de construção. Foi até o que a gente debateu com um colega, quando você vai usar a corrente contínua e você tem alternada. Tem que ter um sistema de retificação. Então, o ômega S ali é de fórmula. Se, por exemplo, eu estou querendo calcular o torque máximo a 10 Hz, eu consigo calcular por essa fórmula. E assim por diante. A equação 1.9 mostra o torque máximo, mostra que o torque máximo é desenvolvido independente do valor de resistência do circuito do rotor. Entretanto, da expressão para o escorregamento no torque máximo, fica evidente o valor da resistência do circuito do rotor, denominado valor de escorregamento, e, consequentemente, o valor da velocidade na qual o máximo torque irá ocorrer. De fato, a resistência do rotor é um fator limitante no projeto de máquinas de indução, pois o rendimento elevado em condições normais de operação da máquina requer um valor baixo de resistência de rotor. Contudo, para partir o motor, a resistência baixa no rotor eleva a corrente de partida, resultando em um conjugado e um fator de potência muito baixo. Então vejam só que dilema. Para um funcionamento bom, quanto menor a resistência, melhor. Mas para partir o motor, você tem que ter uma corrente maior. Você acaba baixando o fator de potência.
Então, a gente entra em dilemas. Não acredito aqui que... Quer dizer, eu espero que muitos de vocês tenham oportunidade de trabalhar em indústrias de produção de motores e que tenham que desenvolver motores. Eu tenho muita curiosidade de como que é feito os projetos de motores. O máximo que eu fiz foi enrolar o rotor de um rotor bobinado. Eu só enrolei ele manualmente e mesmo assim não ficou legal. Oi? Mono. Não, trio não tinha. Não tem, é complicado demais você fazer os negócios. O mono já é difícil. É mais fácil o tri? Ah, não sei não. Porque você tem alternância. Na verdade. Não, na máquina é lindo de se ver. Coloca lá, vai. Acabou. Na mão é. Em roça, por exemplo, pelo menos assim, profissional mais antigo fala que muitas vezes estava num lugar aí que estava a 300 quilômetros da cidade, pegava e precisava enrolar o motor para fazer, enrolar do alternador para o carro funcionar, para eles poderem vir embora. Bizarro. Nesse sentido, o projeto de rotores como do tipo bobinado ou de dupla gaiola de esquilo pode contrabalancear os efeitos negativos da partida, garantindo uma resistência mais alta, enquanto que para a operação normal a resistência é mais baixa, garantindo o alto rendimento. Rotores bobinados permitem a associação com rheostatos de partida, deixando assim uma associação em série que eleva a resistência na partida da máquina, reduzindo a alta corrente de partida. À medida que a máquina desenvolve seu torque, o valor do rheostato diminui o seu valor até ser curto-circuitado. Neste ponto, a máquina volta à operação normal. Os rotores de dupla gaiola de esquilo são constituídos por duas camadas de barras curto-circuitadas por anéis, cujas barras superiores têm resistência mais elevadas que as barras inferiores, de forma a garantir um arranjo de fluxo tal que a resistência efetiva e a indutância de dispersão variam com a frequência. Dessa forma, os valores de impedância do rotor variam com a velocidade do rotor e não são constantes. Então aí a gente vê até um pouquinho a diferença entre bobinado, gaiola de esquilo, duplo gaiola de esquilo, para evitar essas perdas, vamos dizer assim, grande consumo de corrente. E ainda assim, pessoal, hoje a gente ainda tem os sistemas de partidas de motores para reduzir ainda mais essa corrente de partida. Dependendo do motor, uma corrente de partida pode atingir um pico até 10 vezes maior do que a sua corrente nominal. E aí, por exemplo, você fala assim, mas isso aí acontece durante meio segundo. Para um sistema elétrico de potência é uma eternidade. Eu gosto muito do Data, do Jornada das Estrelas Nova Geração, principalmente do filme Nêmesis, quando ele tem um devaneio lá com os Borgs, e aí ele fala que chegou a acreditar nos Borgs por alguns milésimos de segundo. Aí ele fala, isso para um computador é uma eternidade. E é verdade, hoje a gente tem aumentado as frequências de processamento e meio segundo se tornou uma eternidade. Dentro de meio segundo você pode fazer inúmeros tipos de comando. Vamos então retomar a tarefa junto à equipe de comissionamento do grupo gerador, fazendo agora o teste com o equipamento do sistema de resfriamento de gerador. Deseja-se um estudo para determinar o torque máximo desenvolvido por estes motores. E os motores de indução que chegaram à casa de força não possuem especificação quanto à impedância interna. Gente, o Ricardo que estava aí no primeiro horário até falou isso. A vantagem hoje com tecnologia e tudo mais, se você pega um motor de qualquer marca, e a placa de identificação dele está bem feita, você consegue achar manual na internet. Com o manual, normalmente você tem todas as informações do motor, como que ele funciona vazio, como que ele funciona bloqueado. Mas motores muito antigos não tem isso.
Então muitas vezes você precisa calcular. Apesar de que em uma situação de manutenção de engenharia a tendência é trocar motores antigos. Até mesmo porque você pega um motor hoje tradicional, o fator de potência dele aí está girando na casa de 0,8, os piorzinhos 0,75. Eu já vi motor de 0,5 de fator de potência, motor de 50 CVs. Você fazer a compensação dele é bizarra. Que imagina o tamanho do banco de capacitor para um motor de 50 CVs para corrigir a potência. O valor que você vai gastar em capacitores, você compra um motor novo. No entanto, como vimos, os parâmetros podem ser obtidos no ensaio a vazio e de rotor bloqueado que foram realizados. Do ensaio em vazio, a potência obtida foi de 73,5 watts. Para determinar os parâmetros, primeiro obtemos a tensão por fase do estator, em seguida podemos calcular a impedância vazio com a corrente obtida no ensaio em vazio. Então a gente tem um motorzinho ali, 220 raiz de 3, 127 por fase. Impedância vazio, 127 por 7, 18 ohms. Impedância, módulo. Aqui a gente tem o módulo. Repara que em nenhum momento está sofrendo calculando fase não, tá? R em vazio, potência dividido por 3 vezes a corrente ao quadrado. Aí de novo 3 vezes, mostrando que não era da resistência daquela hora. Então 0,5 ohms. Esse é a resistência em vazio. Reatância em vazio, a gente manipula a fórmula, vai achar 18,13 ohms, que vai ser a reatância da bobina mais a reatância de magnetização. Gente, a reatância de magnetização sempre vai ter em todo o motor, tá joia? No ensaio bloqueado, considere-se o escorregamento igual a 1. Podemos então calcular a impedância do rotor bloqueado a partir dos dados medidos. Os valores de impedância são ZRB 45 sobre raiz de 3 vezes 50, 0,52. 0,066 é o nosso RB de rotor bloqueado. Substituindo para achar R' 2, 0,44. Jogando na fórmula da reatância, 0,511. A reatância do motor bloqueado é calculada para 15 Hz. Então, basta multiplicar por 4 de novo. E aí a gente vai achar 2,44 ohms. Uma boa aproximação, 1,22 ohms. Logo, XM é igual a 17,11 ohms. Em seguida, a gente vai achar o VTH e o RTH. Com todos os valores que nós encontramos, nós substituímos na fórmula. Gente, pelo menos eu imagino que todo mundo sabe substituir na fórmula. Então, se eu dou os valores para calcular, a gente vem substituindo. Ponto negativo para vocês. Nossa prova é presencial, tá? Só para lembrar. Oi? Alguma vez na sua vida você já viu eu pensando em falar em prova em dupla? Vou repetir a minha afirmação. Na sua humilde vida, alguma vez você me viu falando em prova em dupla? Se eu nunca falei em prova em dupla, quanto mais em grupo. Não? Olha, não vou negar que sou louco por vocês. Brincadeira. Não vou negar que vai fazer falta a prova online. Porque eu fazia ela de maneira inteligente, ela já saía corrigida, já me dava a nota para lançar. Não vou fazer, a prova é presencial.
Mas, não. Mas eu já estou baixando, eu já comprei de novo meu aplicativo de corrigir gabarito, então eu posso fazer. E o aplicativo gera as provas para mim. Eu posso só lançar 15 questões, ele vai sortear as questões que vai sair de cada prova e corrige automaticamente. Então eu não preciso ter essa dor de cabeça. Vou pagar R$29 e posso corrigir 2.000 provas. Então, super tranquilo, podem ficar. Oi? Gente, vamos lá. Eu sou defensor da leveza do último período. Você ministrou metade de 5 anos dessa turma aqui. Não ministrei isso tudo não, calma lá. Veio mais matéria que você qualquer professor. Não, isso aí, beleza, mas... O patrão dessa turma, que dá essa gracinha lá. Patrono só ganha presente. Fala porque seu preço vai fazer uma maquinha. Nossa senhora, Fala seu preço que a gente faz uma maquinha. tá gravando isso, gente. Eu não vou falar que eu tô querendo um celular melhor do que o meu. R$1.700 no AliExpress, 17.800 de bateria interna, 5G, câmera 48 megapixels da Sony. Eu não vou falar isso. Oukitel K12 Pro. Não vou falar isso. Gente, brincadeiras à parte. Fiquem tranquilos. Vocês fizeram minha prova tanto presencial como remoto. Minhas provas são tranquilas desde que vocês façam o papel de vocês. Primeiro trabalho. Faça valer a pena da unidade 1. Façam para valer a pena mesmo. Pega, leia, vai, volta. Por quê? A minha intenção é pegar aquela questão e mudar só os valores. Se você fez ele corretamente, você vai fazer na prova e vai tirar de letra. Oi? Não. Não. Gente, vamos lá. Queria muito ter liberdade nas provas, mas as provas seguem o regimento interno da faculdade. Vocês podem ver ele lá no portal. A prova é individual e sem consulta. Se algum professor faz diferente disso, ele está quebrando o regimento. Eu sigo ao máximo a disciplina. Então, mas eu sou defensor de pegar pesado em sala de aula e a prova é para passar. Eu não tô, e vou ser bem sincero, seja o 9º ou o 10º período, eu não estou aqui para segurar ninguém. O 10º período eu quero que vá embora mesmo, porque era o meu objetivo como coordenador de curso formar as 3 primeiras turmas, que a maioria delas começaram quando eu era coordenador. A eventualidade do destino não permitiu. Mas como eu continuo como professor, eu vou poder assistir vocês formando. Não sei se eu vou ver colação de grau, que a gente não sabe o rumo que a pandemia vai tomar. Eu oro, rezo muito que acabe com isso logo e eu veja vocês colando grau e que eu possa estar lá para abraçar cada um de vocês. Vai ser um orgulho para minha pessoa. Mas, enquanto a gente estiver aqui em sala de aula, a gente vai continuar seguindo as regras. Então, gente, se eu jogar na nossa fórmula os valores que a gente encontrou, eu vou achar um V de Thevenin de 119,8 volts. Isso por fase. E vou achar uma impedância de Thevenin de 0,45 mais J 0,98. Substituindo na fórmula de torque, gente, vocês já fizeram prova minha, fórmula vai estar na prova. Se não tiver na prova, na hora eu anoto no quadro. Mas se eu for colocar exercício que vai pedir isso, vai ter lá. A gente substitui, vai achar lá 15,27 newtons. Newton metro. É o nosso torque. Então,
Galão, sabendo que uma máquina tem a velocidade mecânica síncrona de 1800 RPM, então a gente tem uma velocidade angular síncrona de 188,49. Isso aí tudo a gente vai estar bem explicado na prova. Dessa forma, gente, vocês não estão acompanhando que ali embaixo tinha o número de slide, não? Nós estamos prestando atenção, a aula rendeu. Vocês estão. Gente, eu vou ser sincero. Quando eu vi essas duas matérias, eu pedi para elas serem na segunda e na terça. É melhor, né? Porque. Vocês viram. Oi? Orientação na segunda, não será sexta. A matéria de sexta na sexta é pior. Porque ela tem um assunto que é bem mais chato do que máquinas. Por isso que eu quero fazer um foco maior em prática. Mas repito, depende de vocês. Então, gente, dessa forma é possível obter os dados para a gente ter um modelamento matemático e ver realmente como a nossa máquina está funcionando. Isso tudo a gente consegue calcular. Então, missãozinha de vocês, dever de casa. Não autorizei ninguém a levantar. Semana que vem, aula prática. Só participar da aula prática quem já está com o nome na chamada, com acesso ao portal. Calça e tênis. Vai ser uma tentativa para ver se dá para fazer com toda a turma ao mesmo tempo, para evitar divisão. Trabalho 1. Faça o valer a pena da unidade 1. Provavelmente eu vou colocar no sábado a data de entrega, mas é no mínimo 15 dias contando de hoje. Duvido eu dou. Se eu fazer, você dá pra de consulta? Oi? Se eu fazer, você dá pra... Meu amigo, não existe nada que você possa fazer que eu aplique prova de consulta. Oi? Bora. Meu amigo, talvez você me fornecesse o número da Mega Sena garantido, eu poderia pensar que eu teria meu futuro garantido. Talvez.